Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Fábio, Tudo boa jóia, noite. graças a Deus. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar aí mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá? Vamos começar com o nosso gota de paz? Sim. Vamos lá. Hoje, mensagem 180. Fala do perdão. O perdão é imediato. Não tenha medo de pedi-lo. Tranque-se com Deus no quarto e conte tudo, sem a menor vergonha. Fale das coisas sombrias que existem em sua alma, porque todos nós temos coisas sombrias. Não tenha vergonha de si mesmo, nessa confissão íntima. Conte tudo. Console-se com o fato de que ele já sabia e estava apenas esperando que você tomasse conhecimento de suas próprias falhas. Se você fizer isso com toda a sinceridade de coração, irá se surpreender com seus erros. Mas não se assuste. Vá em frente. Não tenha medo de estar acumulado em seu coração. Não tenha medo de estar atraindo más vibrações. Na verdade, você está jogando fora todo o lixo acumulado em seu coração, como sendo energias negativas e destrutivas, que estavam ocupando espaços que não deixavam o amor entrar. Termine com uma oração sincera de arrependimento. Depois, levante, sacuda a poeira e vá em frente. A partir desse instante, tudo vai ficar mais leve e mais fácil. Aqui fala essencialmente do perdão divino, né? Do perdão de Deus, que a gente tem que, né, meio que se confessar, né, como fazem nossos irmãos católicos, né, que se confessam geralmente com padres, né? A gente tem que fala que aqui a gente tem que confessar para Deus, né? Como se ele não soubesse, né, das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente faz, né? Mas a gente sabe que ele vê tudo, sabe de tudo, né? E você fazendo isso, né? Você abre uma energia muito positiva para você evoluir espiritualmente, né? Você admitindo seus próprios defeitos é o primeiro passo para você superar qualquer problema que você tenha de personalidade, de desvio de conduta dentro de você mesmo. Acho que é isso aí, né, Oswaldo? É assim, interessante. Ele está falando aqui do perdão, né? Aquele perdão da gente, aquilo que a gente, muitas das vezes, as pessoas. É interessante que você comparou aí com a confissão da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela coloca como se as pessoas errassem constantemente e nesses erros elas fossem lá, né, dentro da igreja, com a pessoa maior dentro da igreja, e contasse as coisas erradas que fez. Vamos mais ou menos assim tentando entender. E às vezes o perdão que a gente precisa não é o perdão que eu tô de mal com uma pessoa, discutir com uma pessoa. Não necessariamente ele dá a entender. E sim das falhas que a gente tem constantemente, né, em tudo que a gente faz. Vamos tentar entender que como nós somos falhos, ainda seres em construção, a gente acaba, assim, falhando, né, em tudo aquilo que se relaciona com certo e errado, com aquilo que a gente entende, que nem que as religiões acabam passando para a gente, no dia a dia nosso, a gente falha muito, né? E às vezes algumas falhas que nós cometemos, né? Às vezes nós mesmos ficamos chateados com a gente por aquilo que a gente fez e que muitas das vezes a gente acha algo, talvez, que seja muito errado, né? Não necessariamente cometer um crime, não necessariamente ligar com uma pessoa, mas coisas internas, né, que a gente acaba fazendo e que depois a gente não se perdoa, né? Você fica falando, eu não devia ter feito desse jeito, eu fiz assim, e guarda, né, algumas coisas, e todos a gente sabe que todos os sentimentos que nós não abrimos para alguém, né, que muitas das vezes a gente não tem coragem, às vezes, de contar a alguém, a gente acaba, na verdade, guardando aquilo.
E como a gente tem uma ideia, às vezes, de que aquilo é errado, a gente acaba, na verdade, guardando ali alguma coisa e em alguns momentos a gente acaba se cobrando, né? Cobrando a gente mesmo, nos cobrando, vamos dizer assim. E ele diz mais ou menos aqui, né? Ele fala perdão das fraquezas, das coisas que a gente não consegue, às vezes, fazer, de atitudes erradas que a gente tem com a gente mesmo e com os outros. Eu recomendo assim, né? Às vezes quando a gente não tem, às vezes, coragem de contar as coisas para alguém, a gente recomenda assim, né? Falar com Deus diretamente. Na verdade, é um tipo de oração. E uma oração aparentemente sincera, né? Seria abrir o coração para Deus, se a gente não consegue, principalmente, abrir o coração para outras pessoas. E ele diz, né, até que ele colocou aqui, coisas sombrias, coisas que a gente tem medo, né? De coisas que a gente fez e que não concorda, que acha que é muito errado. E ele fala, né, que Deus, e é o que Jesus ensina para a gente, né, que Deus está nos ouvindo o tempo inteiro. E é até interessante que a gente falou outro dia de um tema, né, uma pergunta feita por um dos nossos seguidores. Ele perguntou assim: se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que fazer oração? E é bastante interessante, né, que as falas, né, porque Jesus ele vai ensinando sobre Deus, e tem uma das falas dele que é bastante interessante, que ele fala assim: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Ele fala assim, né, quantas árvores se tem? Nós estamos agora entrando aí no outono, né, as folhas caem, muitas folhas, e ele fala que não cai uma folha de uma árvore sem Deus saber disso. Então ele diz, Deus sabe de tudo. Porém, né, ele fala assim, por que então, né, aquela pergunta, por que então que eu tenho que fazer oração? E aí fica o nosso critério, contar a Deus aquilo que nós queremos, o que nós precisamos. Apesar dele saber as nossas necessidades e trabalhar sim em cima das nossas necessidades, ele fica esperando que a gente converse com ele, que a gente conte a ele. E é bastante interessante, né? Então Deus está ali a todo momento, né, como um ser para nos ouvir, né? E para ouvir o quê? Tudo aquilo que passa no nosso coração. E quantas coisas, né? A gente usa o termo coração, né? Quantas coisas passam no nosso coração? Quantos pensamentos por dia, né? As pessoas falam em quantidade de muito, né? De mais de 1000 aí, uma quantidade muito grande de pensamentos diários, né? E todos os pensamentos nossos, né? A gente percebe, e é por isso que a gente é difícil às vezes de acertar aí o pensamento, de viver. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles mostram às vezes coisas que nós não somos, ou mostram os medos que nós temos, né? Então Jesus usa aquele, né, pecado por pensamento, né? E vamos tentar entender quantos pecados cometeríamos nesses pensamentos. E ele falou assim, é no pensamento que começam todas as coisas. É no pensamento que os crimes são armados, são planejados, né? E muitas das vezes a gente pensa coisas que às vezes nós achamos que são bobagens, né? E às vezes esses próprios pensamentos nos fazem mal, nos fazem mal. Então vamos imaginar, né, que as coisas que ficam guardadas, e é por isso que, né, a terapia, quando os psicólogos, a gente procura, né, uma pessoa dessa, né, um profissional, o que ele faz? Ele faz a gente contar, né, essas coisas. Ele faz que a gente abra o coração, as coisas que às vezes a gente tem medo de contar para os outros, né, essas coisas que a gente tem medo de contar para os outros, a gente acaba, numa dessas sessões de terapia, né, você ganha ali a confiança, você percebe que você precisa, às vezes, falar, e você acaba, na verdade, falando. Então,
ele está dizendo aqui, né, que seria um tipo de uma terapia a gente abrir o coração para Deus. A gente abrir, né, e contar essas coisas que às vezes a gente não tem coragem no dia a dia para alguém com quem a gente convive, com quem a gente trabalha, né, as pessoas com quais a gente vive, e às vezes a gente não tem coragem. E se a gente fizer isso para Deus, ele fala, né, eu já tinha falado, eu tinha ouvido, falei já em várias lives que a gente falou de perdão, que eu tinha assistido, né, eu tinha assistido uma palestra de um palestrante espírita que é psicólogo, terapeuta e essas coisas, e ele falava, né, de lixo que a gente acumula guardando ali dentro, sejam de sentimentos, pensamentos, de coisas das quais nós fizemos, que nos arrependemos, que guardamos e que lembramos, né, pela nossa memória, que entendemos que não foi bom, que entendemos que foi errado, lembramos deles novamente, sofremos novamente. Então ele fala para fazer isso, né? Fale com Deus, conte aí os seus segredos maiores, sejam quais eles forem, mas se livre disso, né? Jogue fora, tire de lá de dentro e comece a viver. Porque nós temos falado, né, nas nossas lives, em todos os nossos estudos que a gente faz, a gente percebe que a gente vive muitas das vezes desse passado mal resolvido, de um futuro, né, que a gente fala assim, que a gente não veio, mas que a gente não trabalha ele, né, a gente fica esperando que seja o pior, e que a gente não, a gente acaba não, né, vivendo o que precisa viver. Fica no passado, fica no futuro, né? A nossa pergunta era: é importante pedir perdão ao próximo? Sim, mas o que nós estamos falando, né? Acho que Geni entrou agora aqui, ela entrou depois, ele está falando de um perdão que a gente tem guardado aí, alguma coisa que a gente fez de errado, e ele estava nos ensinando através do Gota de Paz da gente abrir o coração para Deus. Ela pergunta, né? Já começa perguntando: é importante pedir perdão ao próximo? É importante. Se você entende que isso é importante. Não é porque, né, eu costumo às vezes falar para as pessoas falam assim: eu tenho que fazer tal coisa? O que o Espiritismo diz? Então se o Espiritismo disser, porque disse, eu vou lá e faço. Mas você está preparada para isso? Né? Então a gente precisa se decidir, né, é o que ele está falando aqui, se decidir do que a gente quer, do que a gente está fazendo, do que a gente fez. Porque às vezes a gente faz coisas e se cobra pelo aquilo feito. Né? Às vezes as religiões, e a gente sabe disso, né? A religião coloca uma carga muito grande em cima da gente de que nós somos errantes, errados, pessoas que fazem coisas erradas. E às vezes nós carregamos essa culpa sem tê-la, às vezes. Sem saber se aquilo que eu fiz é realmente algo muito errado. Né? Ensinado por Jesus, a gente deve pedir perdão 70 vezes, 7 vezes, né? Quantas vezes foram necessárias, a gente deve pedir perdão, mas a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa entender. Eu falo sempre às pessoas, né? Eu não sou, vamos dizer assim, a melhor pessoa, mas eu tenho algumas coisas que eu carrego comigo. Eu falo assim, antes de pedir perdão, o que eu preciso, na verdade, é não errar, né? Porque tem muitas pessoas, eu cheguei a falar algumas vezes, que elas acabam tanto viciando nessa desculpa, perdão, que ela faz uma coisa e pede perdão, faz uma coisa e pede perdão. Não é mais fácil não fazer do que ficar pedindo perdão a todo momento? Não é interessante eu entender quando é que eu estou fazendo ou quando eu não devo fazer? Né? Então, aqui mais ou menos, ele fala assim, liberar espaço, eu acho bonito isso, né? A gente tem comparação, as pessoas que usam tecnologia, né? Hoje as pessoas todas têm seu celular e as pessoas querem um celular com maior quantidade de armazenamento para você guardar bastante coisa, né? Mas quando você não tem um celular com grande capacidade, o que precisa estar fazendo? Você precisa estar limpando ele das coisas que você não precisa. Então, da mesma coisa que a gente faz com o celular, a gente tira foto, 200 fotos e deixa lá. Depois, não sabe nem se vai usar essas fotos. Né? Passam em anos e anos e anos, aí você mexe lá, nossa, essa foto, nossa, aquela foto. Quer dizer, você não estava nem se importando com ela, ela estava ali ocupando espaço. Mas quando você precisa liberar espaço, você vai tentar entender o que é essencial
o que é que realmente você precisa e o que é que você pode jogar fora. Mas muitas das vezes acontece um dilema. O que eu tenho? O que eu posso jogar fora? E você fica na dúvida. Ele está dizendo aqui para a gente fazer isso, né? Olhar dentro da gente que tipo de espaço está sendo ocupado e pelo que esse espaço está sendo ocupado e liberar. Liberar para quê? Para que ele não fique lá dentro, porque é que nem às vezes, né, o Facebook fica lembrando de tempo em tempo fotos que você postou em tal lugar há tanto tempo e você nem lembrava. E às vezes a gente faz isso com as coisas que estão dentro da gente. Elas estão lá dentro da gente e basta ali né, como dizem na psicologia, o gatilho, ele dispara uma coisinha que faz você lembrar. Então, qual é a ideia? Liberar espaço, tirar o quê? Mas não é para deixar na lixeira, esperando o momento de restaurar. Você tem que pegar esse lixo e jogar fora, né? Como aquela pergunta que é dita, né? Você quer jogar fora isso permanentemente, né? Excluir esse item permanentemente, e às vezes a gente fica na dúvida, será que sim, será que não? Sim, exclui permanentemente. Para quê? Para que ele não te fique lembrando que está ali. Né? Então, esse perdão que ele fala é isso. Olhe para dentro de você e veja aí o que tem. Né? Abra o coração, converse com Deus. Fala, olha, eu não queria ter feito isso, aconteceu, não foi legal, mas eu gostaria de livrar disso. Beleza, olha, não fiz com maldade, não quero fazer mais, pretendo não mais errar. E como diz, se livrar, excluir permanentemente. E vai viver. Né? É mais ou menos isso que ele está tentando ensinar nesse Gota de Paz de hoje. Isso aí. Vamos iniciar com as preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem, para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim Que assim seja. seja. Bom, vamos para a nossa dúvida dos seguidores. Perguntaram aqui, né? Estava lendo sobre visualizações criativas e falaram que tinha a ver com a fé ensinada na Bíblia e a fé e por Jesus. O que vocês acham disso? Olha aí, o pessoal tá indo fundo nas coisas. Tá, vamos tentar entender. Para quem não sabe, né, eu nunca esqueço assim, né, eu tive uma professora na escola que às vezes a pessoa falava, puxava a professora no canto e perguntava uma coisinha baixinho para ela. Ela falava assim, olha, pergunta de um, resposta de todos. Né? Então, às vezes, a dúvida de um, porque ela falou, pode ser a dúvida de todos. Então, visualização criativa, o que a gente fala disso? No Espiritismo, quem surge com esse tema é Divaldo Franco.
Divaldo Franco tem, né? Não sei se todo mundo assistiu. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista o filme sobre a história de Divaldo Franco, que acho que é O Mensageiro de Deus, é o nome do filme. Diz que vem um segundo filme dele aí. Mas ele tinha, né? Ele tinha, não. Ele está vivo, encarnado. E tem uma mentora espiritual, que se chama um guia espiritual, que o nome dela é Joana de Ângeles. E ela criou, através do Divaldo Franco, vários livros. E ela tem uma temática psicológica, né? Ela tem uma temática de terapia, de auxiliar as pessoas nessa parte do entendimento da mente, né? Como que a mente da gente trabalha. E ela, falando sobre isso, ela tem um livro que se chama Momentos de Meditações, escrita através do Divaldo Pereira Franco. E ele, através desse livro, Momentos de Meditação, ela começa a ensinar as pessoas a fazerem meditação. Só que a meditação que ela ensina, e é interessante, ele chama de visualização criativa. Que por alguns lugares ela é conhecida como visualização terapêutica e também há muito tempo, né, nessa parte espiritualista que chegaram ao Brasil através da editora Pensamento, que vieram do Oriente, muitos ensinamentos, eles falam do poder da imaginação. Foram escritos muitos livros e eles falam que para a gente melhorar a nossa vida, se a gente ter uma forma de conquistar as coisas, a gente deveria meditar e nessa meditação imaginar, criar imagens, né? As pessoas falam que imaginação é imagem em ação no nosso pensamento. E nós vamos perceber, né? Agora a gente vai falar aqui, todo mundo que perceber o que a gente vai falar vai perceber isso. Tudo o que nós pensamos, ele tem uma imagem. Quando eu falei aqui outro dia, quando a gente estava estudando isso, quando a gente começa a aprender, né, quando criança, nos ensinam, mostram uma coisa e falam como aquele, vamos dizer, um objeto e como esse objeto se chama, né? E aí a gente associa o objeto ao nome. Até o ponto que a gente olha, aquilo já sabe, mas toda vez que você falar sobre um objeto, você pensa na sua mente e vai até ele. O que a gente faz? A gente imagina, a gente cria uma imagem na nossa mente. E assim é com tudo. Os nossos problemas são iguaizinhos, né? A gente acabou de falar aí do perdão. Quando a gente tem alguma coisa engasgada, alguma coisa que está ali incomodando, quando a gente lembra daquilo, a gente lembra da pessoa, a gente lembra do acontecimento, a gente lembra a historinha, a gente vai perceber que fica horas relembrando a historinha na mente e depois a gente sofre. A gente se irrita, a gente se magoa novamente, a gente se ressente, né? Ressentimento, né? Sentir de novo aquilo que já tinha sentido. Sentir duas vezes, né? Sentir novamente. Então, a imaginação, a gente cria na mente algo, imagina que possa acontecer. Os nossos medos, nós pensamos em uma coisa que ainda não aconteceu, colocamos a imagem dele na nossa mente e sofremos antecipadamente, sem ter acontecido. Né? A gente está imaginando de uma forma ruim, mesmo não tendo acontecido. A gente está criando na mente algo para acontecer. Qual seria a ideia dessa visualização criativa? Seria uma meditação de algo que eu quero que venha a acontecer e que eu crio na minha mente antecipadamente de uma forma que ele se torne realidade. Essa seria a ideia de uma visualização criativa ou de uma visualização terapêutica. Seria uma meditação, eu acalmar a minha mente, acalmar o meu espírito, acalmar o meu coração, criar imagens ali de coisas que me levem a me acalmar, sair do piloto automático, sair daquilo que eu estou pensando, daquilo que às vezes está me fazendo sofrer, apago um pouquinho da mente
percebam, né? Você tem uma imagem aí, você colocou do fundo, muito bonita, e eles falam que a natureza, água, mar, né, cachoeira, ela ajuda a gente a se acalmar. Então ela vai criando. O que que o Divaldo Franco faz? Depois eu não vou conseguir de imediato, mas eu vou postar depois no YouTube, eu aviso as pessoas, eu vou colocar essas visualizações criativas, essas meditações do Divaldo Franco para as pessoas usarem pelo menos uma vez por dia aí, 30, 40 minutos no ouvido, né, com fone de ouvido, num lugar tranquilo, e aí o pessoal vai perceber como é possível fazer isso. Então você se acalma e depois você começa a criar o que você quer, né? Eles dizem que se você quiser, por exemplo, um novo emprego, para quem está aí empregado e procurando um novo emprego, você começa a criar na mente como você quer que seja esse emprego. Como você gostaria que fosse, aonde seria, você fazendo. E aí o que você faz? Você cria um teatrinho, uma imagem na mente, vivendo aquilo. Como você já estivesse nesse local, como você já estivesse fazendo isso, e aí você cria constantemente, até o ponto que em algum momento ele acontece. Isso seria a visualização criativa. A pergunta que se está fazendo aqui, né? A gente teve uma ideia, a gente tem uma ideia que se alguém procurar na internet vai aparecer bastante coisa. Tem vários vídeos no YouTube que ensinam tipos de meditação e de visualização, né? Criando na mente aquilo que se deseja. Tem música de fundo, né? Tem paisagens, tem algumas que você assiste na própria televisão, tem outras que você põe, que fica com os olhos fechados, vai ali relaxando. A pergunta qual é, né? Deixa eu ver se eu lembro. Eu estava vendo sobre visualização criativa e comecei a entender se seria possível essa visualização criativa ser algo muito próximo do que Jesus ensinou sobre fé. Então vamos tentar entender o que Jesus falou sobre fé, né? Eu tenho aqui. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te ao mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acredita que já recebeu e vos será concedido. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando, né? Dá para se subentender, ligando, e eu falo assim, não, Jesus não falou de visualização criativa. É um termo utilizado mais recentemente. Eu falei, né, para a gente colocar no Espiritismo, o estudo da psicologia, com o estudo da mente, começou a se falar em coisas dessa forma. A gente falou em alguns vídeos passados, né, em algumas lives passadas, sobre neurociência trabalhando isso, né, de a gente criar na mente para acontecer no nosso corpo, para acontecer na nossa vida, criar de alguma forma, de uma forma que fique gravado no subconsciente para que possa acontecer, porque nós estamos vivendo as coisas que foram gravadas no nosso subconsciente ao longo do tempo. Muitas coisas erradas, muitos pensamentos errados, muitas coisas que a gente pensou erradamente ao longo do tempo e que a gente carrega, que de vez em quando, né, a gente não sabe por que está pensando naquilo, da onde surgiu aquilo que eu estou pensando, de onde surgiu aqueles medos, né, aquela ansiedade, aquela preocupação. Foi uma forma que a gente criou ao longo do tempo de pensar, guardou lá e ela vai nos... O que deveria fazer? Então Jesus ele fala, que diz assim, né, que a gente deve, quando a gente quiser que alguma coisa aconteça, ele diz montanha, né? Quando eu disser uma montanha daqui para ali, e aí as pessoas que estudaram Jesus, ela fala, essa montanha que Jesus fala não é uma montanha física, um morro, né? Aqui em Salvador, para quem
Conhece, tem o Morro do Sabuó. Eu olho para o Morro do Sabuó e falo, não quero mais que você fique aqui, eu quero que você mude para lá. E penso, e ele vai mudar de lugar. Na verdade, não é isso. Ele fala, seriam as dificuldades da nossa vida, aquilo que a gente não consegue enfrentar, e a gente acreditar no coração que pode vencer aquilo. Ele falou, se você acreditar, né? Não duvidar no coração, acreditando, crendo, né? Tendo a crença de que vai acontecer, ele diz, isso acontecerá. Porque tudo que você quiser de receber, quando você faz uma oração, você tem que acreditar que já recebeu. A gente acabou de falar, né? Por exemplo, eu quero um novo emprego. O que eu faço? Eu peço a Deus, eu oro, que desejo ter um novo emprego. Mas aí a gente fala assim, que tipo de emprego eu quero? Como que eu posso me capacitar para esse emprego? Então, o primeiro que a gente precisa ter a capacidade para conseguir o tipo de emprego. Se preparar antecipadamente para ter isso. E acreditar que é possível receber isso. Mas criar de uma forma no pensamento, com imagens claras durante longo tempo, sem duvidar. Qual é o nosso problema maior? Né? Maior que eu falo, de nós, seres que estamos na Terra. Nós não acreditamos por um minuto numa coisa que a gente quer. A gente começa pensando, eu quero, começa a desejar, daqui a pouco vem uma dúvida. Será que é possível? Eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, eu não sou merecedor, eu coloco N, né, uma quantidade grande de nãos e porquês e poréns e não permito aquilo acontecer. Então Jesus fala que se eu tiver a fé a ponto de não duvidar no coração e acreditar que aquilo pode acontecer e trabalhar com isso por um longo tempo, eu consigo isso. Esses 10 pesquisadores, essas pessoas que escreveram sobre isso, e eu falei mais recentemente, Divaldo Franco traz o mesmo entendimento, falei através da sua mentora guia espiritual Joana de Ângeles, ela fala as mesmas coisas que os psicólogos falam, que esses estudiosos da mente falam, que a gente tem um poder, que foi falado por Jesus, que é um poder que está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de vós, que nós podemos conseguir o que nós quisermos desde que nós trabalhemos, né, de uma forma possível de acontecer. E o que eles falam? Que essa visualização ela só pode ser para o bem, porque está dentro de uma lei de Deus. Então não adianta a gente trabalhar para alguma coisa errada. Ela pode acontecer? Ela pode. As coisas erradas. Mas a chance das coisas que eu quero, sem prejudicar ninguém, sem trabalhar contra ninguém, é muito mais fácil de acontecer. Dentro de uma lei de Deus, dentro de uma lei de amor. Então, né, ela falou assim, é possível essa visualização criativa ter o mesmo entendimento de que Jesus tinha? Dá para se fazer, sim, um próximo aí, alguma coisa muito parecida. Ele falou, ele tratou com esse nome? Não. O entendimento é igual? Sim. Se você acreditar no seu coração, se você não duvidar, quer dizer, então, o que estraga, o que atrapalha a gente, na verdade, são os medos que a gente falou, são as dúvidas que a gente tem. Jesus diz, né, que aquela coisa do acreditar. Eu tenho que acreditar que sim, que vai acontecer. E não posso duvidar no meu coração. Não posso ter dúvidas. E eu tenho lá um poder, eu tenho que acionar esse poder. Eu tenho que colocar essa fé, esse acreditar, de uma forma que seja possível de acontecer. E como eu falei, a gente já falou em algumas outras lives, estão tendo estudos, né? A gente falou por cientistas, neurocientistas, estudantes da nossa mente, que sim, que quando a gente trabalha com a fé, sem a dúvida, com um desejo firme, o cérebro, né, ele cria condições, eles falam químicas, né, porque o cérebro trabalha com isso, né, com transformando
em químicas que vão para dentro do organismo e trabalham da mesma forma, né, que alguns remédios trabalham, relacionadas, por exemplo, a doenças. A mesma substância que às vezes a gente toma em remédio, o próprio cérebro cria quimicamente e leva para dentro do nosso organismo. Então, quem aciona isso? Somos nós, seres, né, que comandamos esse corpo, que comandamos o próprio cérebro. A nossa mente trabalha na parte material, a trabalhar as coisas materiais. E foi-se falado por esses cientistas que a mente ela não tem passado e futuro. Ela não consegue dizer o que é passado e futuro e não consegue dizer o que é certo ou errado. Ela só trabalha aquilo que nós queremos, que nós desejamos. Então, né, se uma coisa ainda não aconteceu, por exemplo, para o cérebro não tem problema. Se eu visualizo, por exemplo, eu desejo alguma coisa lá na minha mente, para o cérebro aquilo já está acontecendo. É como se fosse alguma coisa já acontecendo. Porque o trabalho que se tem no cérebro quando a gente trabalha com esses pensamentos, quando a gente fica remoendo coisas, para ele está acontecendo naquele momento. E o que, que acontece? A emoção que a gente sente e o efeito dessa emoção no nosso organismo, ela acontece como se aquilo estivesse acontecendo, mesmo que ele esteja sendo trabalhado na mente, lembrado ou não tenha acontecido. O efeito no nosso organismo é como se tivesse acontecendo. Então não tem passado, não tem futuro. Para a mente, no momento que nós estamos pensando ou vivenciando aquilo, é como se tivesse sendo acontecendo naquele momento. Então é possível trabalhar para o futuro, de eu vencer alguma coisa como se ela já estivesse acontecendo. O cérebro começa a entender que aquilo está acontecendo. Então ele já está trabalhando. Vamos dizer, eu preciso de uma... Estou doente. E eu começo a trabalhar me vendo saudável, manifestando dentro do meu organismo como se eu estivesse bem, estou alegre, estou feliz, e vou criando aquilo, o cérebro começa a entender que é verdadeiro. E o que, que ele faz? Ele trabalha dentro do físico como se fosse naquele momento. Então, quando Jesus fala, se você acreditar que está acontecendo e vivenciar isso no seu coração, né? A gente fala assim, quando a gente fala coração é bastante interessante, né? Não é o coração esse órgão que bombeia o sangue, mas o coração é um sentimento, onde acontece as coisas que eu quero. Eu sinto no coração, né? Às vezes as pessoas perguntam, nossa, a pessoa tem um coração enorme, nossa, a pessoa... E às vezes quando a gente quer mostrar que é verdadeiro o que a gente fez para uma pessoa, você fala assim, não, verdade, eu fiz de coração, né? Com aquele sentimento melhor que eu tenho, que eu fiz isso, para provar para a pessoa que aquilo que eu fiz é verdadeiro. Então o coração é esse órgão que bombeia, mas nesse entendimento é o órgão do sentimento. É o órgão que trabalha para o nosso bem, para a nossa melhoria, para a melhoria das pessoas. Então, né, só para entender, né, quem fez a pergunta, dá sim para se usar e entender. Jesus não falou diretamente, mas a forma que a gente interpreta, como ele diz, né, sentindo no seu coração, acreditando que vai acontecer, e a gente fala assim, como é que eu posso acreditar que uma coisa vai acontecer? Eu tenho que criar ela na mente. Eu tenho que ter uma imagem, porque a gente tem que ter a imagem de tudo. Então, se eu trabalho, às vezes, com imagens que me atrapalham, se eu trabalhar com uma imagem que vai me fazer bem, se eu conseguir trabalhar constantemente, colocar essas imagens na mente em momentos que eu esteja ali tranquilo, e as pessoas falam, né? Melhores horas de fazer esses trabalhos, esses treinamentos. Um pouco antes de dormir, quando a gente está entrando naquela primeira fase do sono, ou logo em seguida, quando a gente acorda, que a gente está voltando para aquele estado, né? Saindo daquela vigília do sono e começando a entender como vai começar o dia. É a hora que eu posso trabalhar essas coisas na minha mente para que ela crie isso e aconteça. No esporte se usa muito isso, né, para visualizar a vitória, ganhar um campeonato, né? A gente vê também muitas pessoas que são
otimistas, né? Daí parece que realmente dá tudo errado para a pessoa, né? Porque ela sempre fica achando que vai dar errado, e no fim dá errado mesmo. Acaba lá errado e ela conseguiu o que ela queria. Parece que ela adivinha, né? Daí Sim, uma coisa alimenta a outra. sim. Acho, É isso aí. mas acho que é isso, acho que dá para entender. Deixa eu só pegar uma folha que caiu Pega aqui. aí. Vamos começar não, né? Vamos complementar o capítulo 26, né, do Evangelho hoje. O Sim, capítulo 26 aqui é dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. A gente vai para preces pagas, né? isso. Então vou lá, vou ler Com o certeza. primeiro parágrafo, depois você explica os outros para nós. Sim, Vamos lá. Preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Passagem que está em Lucas, capítulo 20, versículo 45, 46 e 47. Em Marcos, capítulo 7, capítulo 12, versículo 38, 39 e 40. E Mateus também, capítulo 23, versículo 14. aqui é uma coisa que a gente tem percebido e a gente sempre fala, para quem estuda e quer entender as coisas da Bíblia, o Allan Kardec ele faz um trabalho bastante interessante, porque quando ele vai falar de um item, né, de um capítulo, ele pega passagens do Evangelho. Aqui ele pegou pedaços de uma passagem de Lucas, né, do capítulo 20, de Marcos, do capítulo 12, e de Mateus, capítulo 23. Tem coisas que estão só, por exemplo, em Mateus. O complemento que ele pegou na mesma passagem, porque assim, os apóstolos, eles contaram, né, relataram e colocaram em papel, né, antigamente eles chamavam de papiro, na época, logo depois da morte de Jesus, um pouco depois, né, da saída de Jesus na Terra, isso foi escrito em papiro. E depois disso aí foi reunido, trazido e colocado, né, como evangelho, e eles pegaram o evangelho de cada um e pegaram esses 4 evangelistas para pôr no evangelho, né? Os 3 que estão aqui, Marcos, Lucas e Mateus, e também tinha João. A gente sabe que João e Mateus estiveram diretamente com Jesus, que foram seus seguidores, seus apóstolos, e Marcos e Lucas não. Mas Marcos e Lucas pegaram, ouviram esse de outros apóstolos e foram eles que escreveram. Mas quando você pega, eles usam um termo, né, que são evangelhos sinóticos, que eles são muito parecidos. Se você colocar o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas um do lado do outro, eles vão contar as mesmas histórias. Muitas das vezes com palavras diferentes, às vezes faltando uma coisa que está no outro. Então, o que Allan Kardec pega? Para falar de uma coisa, ele pega o que todos falaram. Quando Jesus fala aqui, né, ele fala assim, né, guardai-vos dos escribas. Ele dizia, Jesus combateu diretamente os escribas e os fariseus e entrou em conflito diretamente. E eles quiseram, né, tirar Jesus do caminho de circulação porque Jesus atrapalhava eles. Mas Jesus tentava mostrar, esses escribas e esses fariseus eram as pessoas que ensinavam aquilo que Moisés trouxe, né? Os ensinamentos de lá desse povo onde Jesus viveu, os ensinamentos que eles tinham eram o de Moisés. E eles tentavam interpretar aquilo que Moisés falou no dia a dia. Eles tentavam ensinar para as pessoas. Só que Jesus criticava porque eles só ensinavam de boca. Eles falavam o que as pessoas tinham que fazer, mas eles não faziam. Eles, na verdade, cobravam coisas que eles não faziam. Jesus, a gente vai perceber que nesse capítulo que está estudando são as coisas que mais Jesus criticou, né? Jesus ele tem uma parte no seu, eu não sei se acho que é em Mateus,
que ele começa as bem-aventuranças e ele fala assim: bem-aventurados os que fazem isso, bem-aventurados os que fazem aquilo, bem-aventurados os que dizem assim, bem-aventurados. Ele vai até um certo ponto, depois ele começa: mas ai de vós que faz isso, mas ai de vós que faz dessa forma, mas ai de vós que faz isso. E aí tem até uma pessoa que interpretou, ele fala assim, né, que tem as bem-aventuranças e esses ai são as más aventuranças, as coisas que a gente não deveria fazer. E Jesus, nesse trecho desse capítulo que Allan Kardec denominou como dai gratuitamente, que recebeste gratuitamente, né, o dai de graça que de graça recebeste, Jesus entende e ensina para as pessoas o que elas não devem fazer. E uma das coisas que não se deve fazer nunca é colocar preço nas coisas que vêm de Deus. Não se deve colocar preço nas coisas que vêm de Deus. Então a gente percebe que a gente começa sobre o curar, sobre preces. Ele vai citar aquela passagem de Jesus, mercadores do templo, e termina esse capítulo com mediunidade, que é aquilo que o Espiritismo acredita. Mas ele diz que em nenhum momento qualquer coisa vinda de Deus, que foram as coisas ensinadas por ele, você não põe preço. Só que nós vamos ver aqui, por que é que Jesus está falando isso? Porque na época onde ele viveu, esses escribas e fariseus faziam isso. Eles cobravam tudo o que acontecia no templo. Tem essa passagem que ele fala assim, né? Eles procuram os primeiros lugares no templo, nas sinagogas, nos lugares públicos, eles estão sempre aparentemente na frente, buscando um lugar de destaque e cobrando por aquilo que as pessoas, que o povo iam procurar deles, eles cobravam. E uma das coisas que mais eram cobradas, segundo eles contam, ele fala assim: devoram as casas da viúva. O que é uma viúva? Uma pessoa que perdeu, uma mulher que perdeu o marido. E a vida da mulher naquela época, né, era muito pior do que foi algum tempo para nós aqui. A mulher não tinha lugar para nada. A mulher não podia ocupar o mesmo espaço no templo que os homens ocupavam. Elas ficavam nos lugares que os outros, pessoas que não eram da mesma religião, ocupavam. Elas eram colocadas num outro espaço nesse templo. E quando morria o marido, eles cobravam para fazer oração. Então eles falavam, eles devoram as casas da viúva. Com, né, com o pretexto de longas preces. Diz que eles faziam mais de 3 horas de prece. E depois, aparentemente, segundo consta, cobravam por isso. Elas já eram viúvas, a condição daquele povo já era difícil. E aí um dinheiro que ficava, que poderia ajudar elas na sequência da vida, eram tiradas por eles para fazer prece. E a gente sabe que existe ainda hoje, né? As pessoas, algumas religiões cobram para fazer prece. Então, o ensinamento daqui, desse capítulo, a sequência agora aqui de Allan Kardec, ele começa a falar isso, né? Ele, assim, não façais que vos paguem pelas vossas preces como fazem os escribas, sobre o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, ou seja, apossam-se de suas fortunas. Ele diz, a prece é um ato de caridade, um impulso de coração. Exigir pagamento por orar a Deus por uma outra pessoa é transformar-se em intermediário de Deus para receber um dinheiro. O que mais a gente ouve das pessoas que não concordam das igrejas pedirem dinheiro é sobre isso. Você vai na igreja, você precisa de uma coisa, não tem que pagar. Se você veio aqui e recebeu alguma coisa de Deus, você tem que pagar. Mas a gente pergunta, quem são essas pessoas para cobrarem alguma coisa que você pede para Deus? O que eles fizeram para receber esse dinheiro ao invés de Deus? Então, por que as pessoas falam, mas como que ele entrega esse dinheiro para Deus? Como esse dinheiro chega para Deus? E por que eles têm que cobrar se Deus não cobra?
E aí o espiritismo, né, que a gente sabe e é condenável, se alguém faz isso, a gente sabe, dentro do espiritismo, é uma pessoa que não tem conhecimento, né? Eu vou falar aqui, é uma coisa que aconteceu, algumas pessoas não sabem, né? Existe uma escritora que já faleceu, se chamava Zíbia Gasparetto, e que escrevia através de mediunidade. Ela dizia, só que ela não se dizia espírita, ela saiu do espiritismo por acreditar em outras formas que o espiritismo acreditava. E, por exemplo, ela criticou, né, fez uma crítica assim a Chico Xavier, que ela achava que Chico Xavier, por exemplo, devia ficar com todo o dinheiro das obras que ele escreveu, né? Chico Xavier escreveu 400 obras e não ficou com dinheiro um centavo de qualquer livro escrito. Isso aí foi tudo doado, transformado em obras de caridade destinadas, né, a várias obras aí de caridade, ajudou muita gente. Por exemplo, Zíbia Gasparetto, ela cobrava por isso e o dinheiro era dela e ela criou um império, né, ficou aí rica, milionária através disso. O espiritismo, por exemplo, não acredita. Por quê? Por que ele não acredita? Porque não é da pessoa que escreveu o conteúdo. Esse conteúdo foi passado por alguém que vive no mundo espiritual e que não utiliza desse dinheiro. E Jesus fala a mesma coisa. Se vem de Deus, se vem do plano espiritual, se vem do plano superior, não pertence a mim. Então eu não posso cobrar. A gente já falou aqui, né, uma vez sobre dízimo, né? Por exemplo, Jesus não criticou o dízimo. Mas Jesus criticou pagar por prece, pagar por um trabalho feito, pagar por uma cura, por exemplo, que foi feita aparentemente espiritualmente, não por um profissional, por exemplo, como um médico. Ele não criticou o dízimo, mas criticou esse dinheiro. E a gente fala assim, o dízimo, a gente entrou uma vez, né, e falou diretamente sobre o dízimo, acho que numa pergunta também feita, a gente fala assim, dízimo, se você utiliza, por exemplo, você tem lá uma igreja e não recebe dinheiro por nada disso. Uma doação espontânea, um bazar, que nem os centros espíritas fazem, arrecadaram dinheiro para manutenção do espaço, né, da igreja, por exemplo, da compra de material de limpeza, de reforma, né, e de renovação, por exemplo, de mobília, de cadeiras, de mesa que às vezes precisa, isso é interessante. Agora, uma pessoa receber e usar desse dinheiro para ela, o Espiritismo, por exemplo, com esse entendimento de Jesus, na verdade, ele condena. Né? Então, é por isso que, na verdade, então vem de Jesus esse entendimento de não se cobrar por essas coisas, e a gente percebe essa passagem, que eu falei, ela foi tirada do Evangelho, de 3 passagens, né, que está no Evangelho, de 3 evangelistas dos 4 que escreveram, ele fala disso. Né? Então, Jesus criticou diretamente e falou para não se colocar preço em nada que venha de espiritual, ou que venha de Deus. Até hoje, muita gente não aprendeu ainda. E fala assim, não é, a gente está falando aqui, né? Está no Evangelho, a gente não inventou nada, não criou nada aqui. Não é nem espírita isso aqui, né? Não é coisa nova, né? Uma coisa que está no mesmo. Retirada dos ensinamentos de Jesus através do Evangelho. É, é isso aí. Acho que dá para encerrar os olhos. Sim. Deixa eu ver se tem alguma. Não. Não, acho que não pediu nada. Não. Então nós vamos levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a Deus, a Jesus, por esse momento de estudo, por tudo que nós tivemos nesta noite, a oportunidade de aprender, que tudo que nós tivemos a oportunidade de aprender, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que se fazem presente, que nos auxiliam nesta live, as correntes médicas do espaço, as correntes passistas, dando um passe espiritual
auxiliando a cada um participante dessa live, tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Essas correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando nessa água o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pedir para Gemima Maria dos Santos, que continua o seu tratamento, pedindo as correntes médicas do espaço, auxiliando a ela em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, auxiliando também os médicos da matéria, auxiliando em seu tratamento. Ivete Ruiz Martinez de Oliveira, que pediu 2 semanas pela sua saúde também, para que as correntes médicas, passistas visitem o seu recinto, auxiliando ela em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, auxiliando também os médicos da matéria, nossa irmã Rosângela presente, levando o seu pensamento até a nossa irmãzinha Júlia, onde ela quer que ela se encontre em seu recinto, para que ela receba também esse auxílio dessas correntes espirituais, auxiliando ela em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, auxiliando também os médicos da matéria, pedindo também a cada um que se faz presente nessa live, que estiver também passando por um momento difícil ou se lembrar de alguém que necessita também, que elevem o seu pensamento até eles, para que todos eles também nesta noite possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja, e vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações. Vamos juntar as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então um momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus,
do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí. Boa noite a todos. Boa semana a todos. Que a paz de Deus esteja com todos. E até segunda-feira que vem. Se Deus quiser, Fábio, obrigado. Obrigado a todos. Uma ótima semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que assim seja. Até mais. Mas, graças a Deus.